noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos. Graça e paz. Glória a Deus. Que bom. Essa é a noite que o Senhor fez para a gente poder adorar o nome dEle, para a gente exaltar o nome dEle, para a gente bendizê-lo. Então se coloca diante do Senhor, prepara o teu coração, tem o que é para você entregar hoje para o Senhor, entrega para Ele, aproveita esse momento de encontro. Você que saiu online, em nome de Jesus, se permita receber de Deus, se permita ser cheio, se permita que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração na noite deste dia, que Deus possa falar com você poderosamente. Talvez você entrou nessa live e nem sabe por que eu entrei nessa live, mas foi o Senhor te convidando, foi o Senhor te chamando para você participar, para você receber de Deus na noite deste dia, para você ser cheio, para que todo vazio, tudo aquilo que não provém do Senhor venha sair da tua vida. Então, em nome de Jesus, se permita agora unirmos a nossa voz em uma só voz, para que a gente junto possa clamar ao Senhor, para que a gente junto possa interceder. Se houver algum pedido de oração que você deseje comunicar à igreja, deixa aqui nos comentários ou na caixa inbox, se eu não quiser abrir, mas você possa compartilhar conosco para que a gente junto possamos clamar a Deus. E eu creio no milagre, eu creio na resposta, eu creio no mover de Deus, eu creio. O Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos e pensamos. Senhor Deus, Pai poderoso, obrigado Espírito Santo, por essa noite que o Senhor fez, Senhor, por poder estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor, clamando o Teu santo nome. Pai, nós viemos até este lugar ter um encontro contigo, Senhor, um encontro pessoal, Senhor, e intransferível, ó Deus. Por isso, Pai, na noite deste dia, vem, Senhor, sobre nossas vidas, vem, fala aos nossos corações, fala a nossa mente, Senhor. Usa essa porta como uma porta de livramento, como uma porta de escape, que quando as vidas entrarem por essa porta, venham conhecer salvação, venham conhecer milagre, venham conhecer cura. Senhor, que essa porta, Senhor, seja uma porta para que outros possam ter vida. Então, em nome de Jesus, começa agora a visitar corações, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão afastados, aqueles, ó Deus, que estão longe de Ti. Começa, Senhor, a ministrar nos corações. Começa a trazer para perto, Senhor. Começa a restaurar. Senhor, eu não sei se há problema no relacionamento. Então visita essa casa, Senhor. Desfaz essa confusão. Repreende o vício, Senhor. Se tem vício, joga por terra. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem amarrado os Teus filhos, que tem tirado eles da presença, Senhor, eu clamo na noite deste dia e te peço, visita essa pessoa agora, Espírito Santo, restaura a vida dela, vem, ó Deus, com cura, vem com libertação, vem com milagre, Senhor. Nós clamamos a Ti, pois é uma noite de intercessão, Senhor. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, visita essa casa, Senhor, visita esse lar, visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos com a certeza da vitória, de que o Senhor está neste lugar. E agora eu te convido a você usar as letras que nós vamos entoar aqui, como letras proféticas, como um louvor que vai sair dos teus lábios e não vai voltar vazio, como diz a palavra do profeta. Ele disse que a palavra que eu lançar não voltará vazia para mim. Me ajuda aí, por favor. Põe o louvor para a gente poder adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos começar declarando: Senhor, restitui minha casa, restitui minha vida, restitui minha família, restitui, Senhor. Minha vida está em tua
Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi consumido, traz de volta, Senhor, traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais restitui tudo aquilo que foi consumido. Traz de volta, Senhor, Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa, Senhor, não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e restitui a vida. Pois Tu és o Deus, poderoso Deus, restitui a casa. Tu és o Deus, poderoso Deus, restitui a história. Tu és o Deus, poderoso Deus, restitui meu sonho. Tu és o Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso e grande Deus. Tu és o Deus, Senhor. Tu és o Senhor absoluto. Nós clamamos a Ele, falamos: Senhor, restitui. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi morto, tudo aquilo que foi lançado fora. Restitui a alegria dos meus sonhos. Quando nós clamamos isso, nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que só Ele é capaz de fazer o impossível. Querido, nós às vezes caminhamos e chegamos numa linha onde nós não temos mais possibilidade, onde as nossas mãos não alcançam. Mas Ele é poderoso para fazer. Mesmo que você não veja, creia. Ore pelos olhos da fé, porque Ele tem poder e autoridade para fazer. Então não ando por vista, não vou entristecer meu coração por aquilo que eu vejo agora neste momento, mas eu sigo crendo na promessa daquele que me amou primeiro. Eu creio no milagre. Você crê no milagre? Então vamos cantar juntos. Vamos declarar em nome de Jesus que o milagre que eu preciso, Deus tem. Deus tem. Aleluia. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem deu. E o que bate vê as portas se abrirem. Na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem um milagre certo na hora certa para você também. Deus tem um motivo certo para cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem.
seja muito pesado, não desista, insista, meu irmão, siga em frente em direção ao seu alvo, porque Deus não tem limites, seu amor não tem limites também. Mas se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. Pois o milagre que você precisa, Deus tem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, só Deus tem. É o nome do Senhor, só Ele tem um milagre, mas aí você não está vendo, mas isso é milagre, é a esperança em Deus, de saber que Ele pode fazer. A palavra diz que Abraão creu contra a esperança, pois ele já era avançado em dias, e o que ele via não lhe era agradável aos olhos. Querido, às vezes o que a gente está vendo nesse momento pode até não ser agradável aos olhos, mas eu sei que o Senhor tem resposta, o Senhor tem promessa, e o Senhor tem cumprimento. Então entrega para Ele, crê nele, e deixa o Senhor mostrar na beira dos seus olhos, mostrar na sua ótica o que Ele pode fazer. Creia contra a esperança, assim como Abraão creu. Creia contra a esperança. Talvez você não está vendo, mas Deus está fazendo. Deixa o Senhor fazer. Sinal do teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti pra não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor, me veste com vestes de louvor, com óleo da alegria me unges, com teu Espírito vem me curar. Não haverá impossíveis para meu Deus, suas promessas Ele fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus, suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas Ele enxugará. Com milagres, o Senhor enxuga. Para cada dia de vergonha, o Senhor diz que tem dupla honra. Dá-me sinal do teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti pra não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor, me veste com vestes de louvor, com óleo da alegria
espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus, suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas Ele enxugará com milagres. Guarda esse louvor no seu coração. Não haverá impossíveis para Deus, e as suas promessas Ele nos fará viver. E a espera não pode matar a esperança. Ele nos fará viver com milagres. Tem milagre para mim? Tem milagre para você. Permaneça em Deus e não deixe que nada te desmotive, que nada te tire da posição. Antes, apresente a Ele todas as coisas, porque Ele é fiel para trabalhar e cumprir. Amém? Glória a Jesus. Estende suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor João, que vai estar ministrando a palavra a nós, sua igreja. Glória a Isabel. Eu trouxe até a água. Glória a Deus. Senhor, que tal o seu filho, ó Pai? Tome ele em tuas mãos. Usa na noite deste dia, Senhor. Fala conosco. Ministra aos nossos corações, Senhor. Repreende tudo aquilo que não provém de Ti. Usa com autoridade e poder. Destrava os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir da Tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor, que nós venhamos ser terras férteis, para que a Sua palavra seja gerada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero nessa noite dizer que nós temos um Deus. É verdade. O Deus dos impossíveis. Sabe? Aquelas coisas que alguém já falou assim: agora não dá mais, morreu. Não há mais nenhuma possibilidade, está morto. Acabou. É nessa hora que ele age. É na hora que o mundo olha e diz: não tem mais jeito, aqui ele vai e faz. E faz da melhor forma. Obrigado, Senhor. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Mateus 11. A partir do versículo 28, os 3 últimos versículos de Mateus 11. O Senhor diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite de intercessão, eu quero, junto com a tua igreja, Senhor, parte dela, que também sou, levar a tua cabeça, Jesus. Te pedir que tu abra os ouvidos espirituais para que a tua palavra entre em cada coração e execute a função necessária, Senhor, a cada coração nessa noite. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus, abre os ouvidos espirituais e faz gerar, Senhor, vida através da tua palavra nessa noite. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente começou falando sobre fardo pesado, né? Coisas que a gente não consegue, que acabou os nossos limites. Eu queria dizer para vocês que há um peso
geralmente quando a gente vem para o culto de intercessão, a gente vem porque tem uma causa, um pedido que a gente quer fazer e colocar diante do Senhor. E há um peso que Deus não nos designou para carregar. E é necessário que a gente, igreja, entenda isso. Há um peso do que já morreu. E às vezes a gente insiste em continuar carregando algo que não adianta, já morreu. Meu Deus. E a gente pega esse peso e carrega nas costas. Só que tem um problema quando algo já morreu e você não quer largar. É que ele começa a apodrecer. Ele começa a feder, ele começa a trazer outras coisas que causam mal para a sua própria saúde. Mas você se recusa a largar. Oh, Deus. Há um peso que Deus não nos designou a carregar. O peso do que já morreu. Guarda isso. Em nossa caminhada de intercessão, muitas vezes carregamos alguns defuntos e que a gente não consegue perceber, mas são defuntos. Como assim, pastor? Eu estou falando de pessoas mortas, mas de promessas frustradas, de mágoas antigas que você sai carregando e a pessoa que te magoou nem lembra mais delas, mas você carrega com você. Verdade. Ministérios foram embora, que se acabaram, foram embora, e você insiste em querer fazer com que esse ministério aconteça. Relacionamentos que expiraram, que acabou. Ou até aquela culpa de pecados que já foram confessados, mas ainda assim você os revive todos os dias. Meu Deus. E o Senhor não nos chamou para carregar esse peso, porque são pesos de coisas mortas. E hoje o Senhor está nos convidando a fazer 3 coisas: deixar ir, sepultar e reconstruir. E para que a gente entenda isso que tem trazido essa noite, eu quero contar para vocês 2 histórias. Na verdade 3, talvez 4 a depender do tempo. A primeira história que eu quero contar para vocês é a história de Abraão com o corpo de Sara. Depois vocês podem ler em casa, está em Gênesis 23. Mas vocês leiam em casa, eu vou contar somente a história. Abraão amava Sara. A palavra de Deus diz que Sara tinha 127 anos quando morreu. Se a gente contar que Abraão casou com Sara, e se a gente entender que naquela época as moças casavam no final da sua adolescência, eu diria que Sara teria casado entre 16 e 17 anos. Então seria um casamento de 110 anos. Meu Deus. Ela era a mãe da promessa. Ela estava ali junto com Abraão. Tem uma promessa para Abraão, Sara estava junto. E quando ela morreu, ele pranteou aquela mulher, o corpo daquela mulher, toda a vida que ele viveu com ela. Pranteou, mas uma coisa ele foi alertado: ele não poderia mais continuar com o corpo. E ele não podia mais segurar aquele corpo. Ele não podia carregar aquele corpo consigo. Ele não podia construir um mausoléu onde ela ficasse lá exposta e todos pudessem ver. Não era essa a promessa do Senhor. Então ele não poderia fazer nada com aquele corpo, a não ser o mais óbvio: sepultá-lo. Sepultar significa deixar de olhar todo dia, enterrar, tirar da vista dos olhos, porque aquele corpo só ia trazer tristeza para Abraão, porque ele ia ver o corpo se decompor, e ele não podia ficar parado ali. E aí ele foi até um povo amigo, os hititas, comprou um campo, pagou o preço do campo, 400 ciclos de prata, a palavra de Deus diz.
E nesse campo tinha uma caverna, chamada caverna de, deixa eu ver, procurar o nome aqui, Macpela. E nessa caverna ele sepultou Sara e selou aquele capítulo. Sabe? E é importante você entender isso, porque Abraão precisava dar sequência à promessa que o Senhor tinha lhe dado. E se a sua companheira de promessa tinha ido embora e não teria mais uma outra chance dela seguir com ele, ele precisava seguir. Mas para seguir ele precisava sepultar Sara. Meu Deus. Depois de sepultar Sara, ele começou a pensar: como é que eu faço o casamento do meu filho? Não pode ser com essas mulheres que habitam aqui, porque precisam ser de uma linhagem que dialogam, que transitem, que falem a mesma língua e que adorem o mesmo Deus. Então eu preciso que busque uma mulher que entenda quem é Deus, para seguir com o meu filho, porque a promessa precisava dar sequência. Mas Abraão só conseguiu pensar nisso depois que ele sepulta, depois que ele faz o sepultamento, depois que ele enterra, depois que ele finaliza aquela situação com Sara, depois que ele encerra aquele capítulo. Eu quero dizer nessa noite, intercessor, eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Tem algum corpo que você tem que segurar? Meu Deus. Que já se foi e ainda assim você se agarra a ele, porque ele tem uma importância. Sara tinha 110 anos no mínimo de convivência com Abraão. Você tem segurado o corpo que já se foi? Eu quero te dizer que Abraão nos ensina que para construir o altar precisamos pagar o preço da renúncia. Eu quero te dizer que há uma dor que precisa ser entregue à terra nessa noite. E o que eu estou te convidando a fazer essa noite não é esquecimento, é luto santo. Meu Deus. A palavra não diz que Abraão esqueceu de Sara. Diz que ele viveu o luto. E você só consegue viver o luto quando o corpo é sepultado. Nessa noite eu te convido a parar de carregar o cadáver daquele sonho que Deus não confirmou. Sabe, aquele sonho que você colocou no teu coração, mas que Deus não confirmou? E que já está claro para você que Deus não confirmou. Daquela ofensa que você revive todo dia e pega ela para ser sua companheira. E quando ela precisava ser enterrada. O Senhor está te convidando a deixar esses mortos que te impedem de seguir para a promessa que Ele tem para a tua vida, sepultados. Deixa no sepulcro, deixa no túmulo. A promessa de Deus para nossas vidas não está no passado. Está na descendência que virá. Abraão nos ensina que se ele tivesse continuado agarrado ao corpo de Sara, ele não conseguiria ver que Isaac é a sequência do que Deus tem para a vida dele. E o Senhor está dizendo nessa noite, se você continuar preso no que já está morto para a sua vida, você não vai conseguir ter olhos para ver o que Deus tem planejado para você. E aí eu venho falar de outro que sofre com a morte. E com ele vou trazer outras coisas que a gente precisa olhar nessa noite como intercessores que somos. Eu vou falar com vocês sobre Josué, que está lá em Josué 1:2, que é Josué e a morte de Moisés. A morte de Moisés ainda é pior ainda, porque o corpo não aparece.
Aí passam-se os dias e eu continuo esperando, e eu continuo esperando, e eu continuo esperando. Mas Josué, o que a gente faz agora? Moisés não volta, mas eu preciso esperar, porque Josué não voltou. É necessário Deus se levantar e chegar para Josué e dizer assim: Josué, Moisés é morto. Meu Deus. É hora de você assumir e atravessar o Jordão e possuir a terra que eu dei a vocês. Aleluia. Enquanto Josué estava preocupado que Moisés não vinha, mesmo no seu coração sabendo que Moisés estava morto, foi necessário Deus dizer para ele: Josué, Moisés é morto. Deus diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, pois, agora e passa esse Jordão. Você consegue notar a urgência divina? Sabe, a gente tem falado aqui muito sobre o final dos tempos, e essa igreja tem vivido o final dos tempos. Essa igreja deste século tem vivido os finais dos tempos e não tem acordado para ver. Está esperando coisas mortas do passado, querendo viver glórias que não tem mais tempo para se viver. Precisa se entregar diretamente ao propósito sobre o qual Deus nos chamou. E a gente fica esperando uma igreja morta, que já foi, que já passou. Como a pastora me pregou 2 domingos atrás, que já queimou. Note a urgência divina. Josué estava paralisado, esperando que Moisés voltasse, mesmo sentindo em seu coração que Moisés não voltaria. Josué chorava o desaparecimento de Moisés, mas não conseguia assumir o chamado para o qual ele tinha sido chamado. Ele continuou carregando a lei, os efeitos antigos, a liderança passada, porque Moisés tinha morrido. Mas Deus diz: Moisés morreu, Josué. Meu Deus. Não fique carregando o cadáver da antiga geração. O maná já parou de cair. A vara de Arão já floresceu. Mas a terra prometida está à sua frente. E se você não se levantar para assumir a posição que você tem sido colocado, você não conquistará aquela terra. Ele fala isso para Josué. Deixe de carregar o morto. E a gente na intercessão, eu também digo nessa noite: deixemos de carregar o morto. Aleluia. A gente precisa, na intercessão, orar, tendo a certeza que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, do agora. Josué precisou enterrar, não Moisés, porque o corpo dele foi guardado pelo Senhor, mas ele precisou enterrar o medo de substituir Moisés, o medo de assumir a direção daquele povo, o medo de fazer a obra pelo qual Deus tinha chamado ele, para tomar posse da terra prometida. E nós, quantas vezes a gente não fica carregando o peso de líderes? É verdade. Ah, porque o líder tal, ao qual eu caminhei junto, ele fazia dessa forma. Sabe, ele já partiu. O Senhor está te chamando. Sabe, o peso de métodos que não funcionam mais, mas que a gente insiste em querer ressuscitar e trazer para a igreja, e métodos que já foram. E o Senhor está chamando a gente para algo novo. E Ele diz: eis que farei algo novo. E a gente está querendo desenterrar coisas velhas. Eu quero te dizer, carregando o morto, você não cruza o Jordão. Meu Deus. Você não consegue cruzar o Jordão. A ordem é: dispõe-te, levanta, sacode a poeira e marcha para a conquista.
precisa, como igreja, reconstruir o caminho, cumprir o propósito. Fazer isso. Abraão deu sequência à sua linhagem ao cumprimento da promessa de Deus, investindo não em Sara, que morreu, mas em Isaac, que estava vivo e faria a promessa seguir. Aleluia, coisa linda, Jesus. Você não consegue cumprir o ID do Senhor olhando para o morto, mas indo atrás do que é futuro. A nossa vida toda é futuro. E se a gente não olhar hoje com os olhos da fé, que já estamos no futuro, a gente vai ficar parado nesse passado. Josué reconstruiu a nação, atravessando o Jordão, destruindo os muros de Jericó, trazendo à existência tudo que o Senhor Deus havia prometido àquele povo. E sabe, uma das coisas que deixava os inimigos do povo de Deus muito tranquilos era: o Jordão é grande e eles não têm como atravessar. É verdade. Só que eles não sabiam que Josué estava guardado por um Deus, que tinha dado a ele um direcionamento. E eles passaram pelo Jordão a seco. Glória a Deus. Passaram, a palavra de Deus diz que as águas se abriram e eles construíram um altar para o Senhor no meio do Jordão e um marco do mesmo jeito do lado de fora, para marcar o feito do Senhor sobre aquele povo. Coisa linda. Tanto Josué quanto Abraão tiveram que deixar o morto para conseguir acessar o milagre da promessa do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que a reconstrução, o direcionamento que Deus tem para a tua vida exige um espaço. Meu Deus. E esse espaço precisa ser dado quando você enterra o morto que está te impedindo de seguir. Você não pode construir um novo sobre escombros de mortos. Sabe, um altar novo não se constrói sobre um altar velho. É verdade. Deus quer construir sua família. Amém? Deus quer construir teu ministério. Amém? Deus quer construir tua saúde mental, espiritual, física. Mas é necessário que você se disponha dos mortos e venha diante dele livre. Aleluia. Faz essa faxina espiritual agora. Procura os mortos que tem aí guardado, que você carrega contigo, e os enterra. Faz um propósito com Deus. Diz para ele: Senhor, eu não vou mais carregar o que já morreu. Eu enterro hoje a minha ansiedade, enterro hoje o meu orgulho ferido, enterro hoje as minhas derrotas passadas, as minhas mágoas, as minhas frustrações. Eu enterro tudo, Senhor, porque eu quero que você reconstrua algo em mim, segundo o teu querer e fruto da tua promessa para a minha vida. Eu acho que dá tempo para falar de mais um, tá? Vamos falar de mais um. Agora eu quero falar de um morto que não estava no tempo de morrer. E que ele só morreu para que a glória do Senhor fosse manifestada. Aleluia, coisa linda, Jesus. Lázaro. Jesus recebeu a notícia: olha, teu amigo está muito mal. Jesus deve ter pensado: ainda não está no tempo dele. Está muito mal, ainda está tranquilo. Depois veio a notícia: não precisa fazer mais nada, ele morreu. Existem coisas que parecem estar mortas na tua vida, mas o Senhor está dizendo essa noite que elas só estão parecendo assim para que a glória dele se manifeste em você. O Senhor Jesus chegou lá e falou com todos e ninguém mais acreditava, porque ele já morreu. E as pessoas estavam tão cegas espiritualmente que elas enterraram
Porque o que faz com o morto? Enterra. Mas o Senhor Jesus tinha um propósito com Lázaro. Ele foi lá e a despropósito de todos que não criam em mais nada, porque tudo que você podia fazer já tinha sido feito, o Senhor Jesus foi e o ressuscitou. Coisa linda. E ele falou assim: removam uma pedra. E quando removeram a pedra, a palavra de Deus diz que o cheiro já era muito forte de 4 dias de morto. E o Senhor Jesus falou lá para dentro do túmulo e disse assim: Lázaro, venha para fora. E a palavra de Deus diz que o morto veio. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse assim: desatai as ataduras, tirem dele as ataduras. E esse morto, igreja, é necessário que a gente, na intercessão, tenha olhos espirituais para entender quando uma morte se dá fora do tempo, mas que ela só acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Aleluia. Mas é necessário que a gente tenha olhos espirituais muito fixados em Jesus, porque a palavra de Deus diz, vamos lá, um pouquinho antes do versículo que a gente leu como base dessa palavra, diz assim, no Mateus 11, 22, desculpa, não é 22 não, 27. Vamos ler um pouquinho, 25 ao 27, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. É necessário que a gente esteja muito alinhado com o Senhor Jesus Cristo, para que dele a gente receba as revelações que o Senhor esconde dos sábios. Para que a gente olhe para o morto e veja se esse morto deveria estar morto ou se ele precisa ser ressuscitado para a glória do Senhor. E quando ele sair, ajudar-lhe a retirar as ataduras. Então, como intercessores, a gente precisa ter coragem e força para remover a pedra que impede o milagre do Senhor Jesus. Meu Deus. A gente precisa trazer a palavra de vida sobre esse morto que morreu para glorificar o nome do Senhor e não para ser enterrado. E a gente precisa tirar as ataduras para que esse que era morto reviveu para a glória do Senhor, siga o seu caminho sobre o qual o Senhor determinou para a vida dele. Você consegue entender isso? Para finalizar, eu quero falar do quarto morto, do que ressuscitou e vive. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Ele ressuscitou e vive. E vive para todo o sempre. Ele é o exemplo máximo. E como exemplo máximo, a gente não pode esquecer que quando José de Arimateia e Nicodemo chegaram, pegaram o corpo de Jesus para o sepulcro. Parecia um fim. A palavra de Deus diz que deram a ele um túmulo e parecia o fim. Ele foi posto lá. Sabe? Estava encerrado, acabou. Não há mais o que ser feito. Mas aí a mulher chegou lá e o túmulo estava vazio. Glória a Deus. O túmulo estava, igreja? Vazio. Sabe qual é a diferença da igreja hoje que a gente precisa acordar todos os dias para perceber? A gente não carrega um Jesus morto
O Jesus que habita em nós não é um Jesus morto. É verdade. A gente carrega um Jesus que é o nosso Salvador e está vivo. Ressurgiu. Jesus é o único morto que não ficou no sepulcro e que não voltou a morrer. Depois de ressuscitar, Ele está vivo. E Ele nos convida a passar pela morte do velho homem, para ressuscitarmos em novidade de vida com Ele. Aleluia, coisa linda, Jesus. Sabe, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você precisa morrer para o mundo e renascer em Jesus. Porque só quem renasce em Jesus consegue ter olhos espirituais para ver as coisas espirituais e ser um intercessor na casa de Deus e pregar o evangelho nesses últimos dias, porque o fim está próximo. O noivo está à porta, igreja, e é necessário que as nossas lamparinas estejam com azeite. A gente precisa seguir o exemplo do Senhor Jesus. Aleluia. Ele suportou a cruz, foi humilde, desprezou a vergonha, sepultou o pecado do mundo e reconstruiu a ponte para o Pai. E hoje ele diz para a gente o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Consegue entender? Eu quero te chamar nessa noite para pegar esse fardo pesado, cheio de morto, que você tem carregado até hoje, e lançar aqui no altar, lançar aqui neste lugar. Você vai abrir mão agora. Você que está aí nos assistindo, pega esse fardo e joga fora agora. Aleluia. O Senhor está te chamando para trocar esse fardo pesado que você carregou até hoje e que te mata e muitas vezes te contamina porque está apodrecendo, porque está cheio de mortos. É verdade. Pelo fardo leve, vivo. O morto que está vivo. Aquele que foi morto e que ressuscitou e está vivo. Joga esse fardo pesado fora. E traz. Bem livre. Para que o Senhor Jesus dê para você o fardo leve. O jugo dele é suave. Então, igreja, nessa noite eu te convido a parar de carregar fardos antigos, a parar de visitar túmulos cheios de mortos todos os dias. Nesse tempo de intercessão, a gente precisa fazer como Abraão, como Josué, deixar os mortos no lugar onde eles precisam estar. Se levantar e fazer seguir o propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. Sabe? Dando linhagem através de Isaac, atravessando o Jordão e conquistando os campos que o Senhor tem dado. E a gente precisa fazer isso com Jesus. Aleluia. Sabe? A gente precisa, junto com o Senhor Jesus, ressuscitar, ressurgir e andar em novidade de vida. A gente precisa, igreja, parar de carregar o morto. Solte o morto nas mãos do Pai. Aleluia. O caminho nessa noite está aberto. A terra está diante de você. E o Espírito Santo sopra a vida nova. Feche teus olhos, vamos orar. Põe a mão no teu coração e eu queria que você repetisse comigo. Senhor, tira de mim esse peso. Eu sepulto o passado hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu recebo a unção do recomeço.
Trabalha o nosso coração, o meu coração, Senhor. Me faz entregar, Senhor, tudo que me prende ao passado, me prende a essas tristezas que fazem com que eu vivencie problemas que não são mais meus, porque tudo Tu já levou na cruz, Senhor. Me faz, Pai, viver o milagre todos os dias em Ti, e me faz ser milagre nessa terra. Me faz, Senhor, levantar e deixar fora todos os fardos pesados do passado e pegar o Teu fardo, Senhor, que é leve, o Teu jugo que é leve, e receber de Ti, Senhor, o direcionamento e a visão que só quem está em Ti consegue receber. Nós pedimos, Pai, isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Lázaro só conseguiu ouvir a voz porque havia algo no coração dele.
E eu preciso entender que para que eu possa ressuscitar, eu preciso matar a velha criatura e dizer: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu te convido agora, vocês juntos, a dizer comigo: eu nasci de novo. Aleluia! Em nome de Jesus, Senhor, toda bondade, todo passado, todo pecado, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, nós não somos fora para viver o novo, Deus, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, abra os meus olhos para esse
abundância. E isso também é sobre a tua vida, querido. O Senhor te deu nova vida. O Senhor te deu um novo corpo. O Senhor te deu, aleluia. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Abandona esse morto hoje em nome de Jesus. Seja o que for que está te prendendo, em nome de Jesus, joga por terra hoje e prossiga para aquilo que o Senhor determinou no seu coração. Amém? Sentamos. A gente já está encerrando, nós vamos para os avisos e logo em seguida nós vamos orar os pedidos de oração, o caderno também de oração. Tá bom? Então vamos para os avisos. Hoje é terça-feira, a gente vai passar rapidinho, tá? E é isso, o Senhor nos fez para viver com nova vida. Tira isso que está te atormentando, isso que está vindo, fica te machucando, te ferindo, e você fica dando ouvido. Não dá ouvido a essas coisas, não. Lá em cima. Tu clicou? Ah, tá. Não, se tu clicou aqui não vai funcionar não, tem que ser lá em cima. Não dá ouvido a essas coisas, não. Porque o maligno, ele intenta, sabe? Por isso que a palavra diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá? Só fecha esse. Só fecha. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Então, joga fora esse morto em nome de Jesus e deixa o Espírito Santo fazer o novo na sua vida. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Amém? Então vamos para os avisos. Você que está assistindo online e quer estar conosco aqui presencial, deixa eu te falar, é bem fácil. Nós estamos em frente ao estacionamento do Atacadão Pavunense, próximo ali à estação de trem de São João de Meriti e a estação de metrô Pavuna. Então você que deseja, vem estar conosco ao vivo, vem terça, a gente está aqui, domingo a gente está aqui também, tá bom? Pode passar, por favor. E você que já está caminhando e quer estar conosco, pastor, eu quero dizer que eu quero estar junto. Então, faça o seu bem-vindo. O que é o bem-vindo? É alguns minutos que você vai conhecer um pouco da história da igreja e a gente vai conhecer você também, tá? Passa para o lado. Passa de novo. Isso. Primeiros passos. O que é o primeiro passo, igreja? Você que já está atuando na obra, é importante que você conheça um pouco da base da palavra. Então, os primeiros passos, ele te ajuda. São estudos basilares para você que está caminhando. A gente fala sobre os frutos, a gente fala sobre os dons. É importantíssimo. Tá bom? Pode passar? Escola da palavra todo segundo domingo. Às 2 horas. Sendo que do segundo domingo, sendo que é domingo agora, a gente não vai fazer às 2, vai ser às 15 horas. Porque vai ter a festa lá no sítio, né, do povo aqui da igreja. Então vai ser às 15 horas. A gente aumentou 1 horinha para os irmãos poderem estar juntos. Pode passar? Escola de louvor é sempre no último domingo do mês. Mas mais uma vez também teve uma alteração. Vai ser no penúltimo, porque as irmãs Lucila e Simone não poderão estar e elas nos avisaram com antecedência. Então a gente mudou para que elas possam fazer o curso também, não perder o curso. Pode passar? Todo primeiro domingo nós temos encontro de celebração ceia do Senhor. Vem ceiar. É importantíssimo participar do corpo e do sangue de Cristo. Vou passar. Toda terça-feira, hoje, às 18 horas, estamos aqui orando, intercedendo e buscando ao Senhor. Domingo, às 17 horas, estamos adorando o Senhor no nosso encontro de celebração. Glórias a Deus. E você, estranhou que a gente não parou o encontro para pedir oferta? É isso mesmo. O envelope fica aqui e você é livre. Também tem lá atrás para você poder pegar e ofertar segundo o seu coração. A gente não coloca na sua mão, é algo seu, pessoal e intransferível. Pode passar? Pode passar? Então vamos orar. Vem, pastor João, vamos orar juntos? Você que está aí também, se quiser, pode colocar em box o seu pedido de oração, que depois a gente passa para cá, tá? Podia deixar lá sem problemas. Podia, mas tudo bem, vem? Vamos orar. Glórias a Deus. Senhor, aqui está pedido dos teus filhos, Senhor. Senhor, eles têm colocado aqui diante de Ti suas dificuldades, suas debilidades, suas necessidades. Nós entregamos aqui, tem fotos de entes queridos, ó Deus,
Só o Senhor sabe o que cada um tem passado, Senhor. Então nós entregamos em Tuas mãos essas famílias, esses lares, essas pessoas, ó Deus. Senhor, que tem pedido de oração por vidas que estão em hospitais, Senhor, que estão presos, ó Deus, que estão presos em vícios, presos da vida financeira, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, liberta, Senhor, repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Guarda, Senhor, a vida dessas pessoas, ó Deus, desses familiares. Visita com graça, com fervor, com amor, ó Deus. Vem, Senhor, restaura famílias, restaura corações, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Dá graças a Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, vem com cura, vem com restauração, vem com libertação, Senhor. Envia anjos, ó Deus, a pelejar por cada um aqui presente, cada um desse ministério, dessa igreja. Nós apresentamos em Tuas mãos, Senhor, e desde já pedimos livramento, cura, Senhor. Venha, Deus, com Tua misericórdia, nos salva, Deus, e nos dá graça, nos dá vigor, nos ajuda a permanecer em Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, igreja. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que Ele ressuscitou e vive e virá para buscar a sua igreja. E aqueles que assim creiam, digam amém. Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Operando Deus? Quem impedirá? Ninguém. Glórias a Deus. Até terça que vem, até domingo que vem. Domingo às 17 horas e a terça às 18. Boa semana, Deus abençoe vocês.